Quais geógrafos influenciaram Kant para que ele tivesse sido professor durante tanto tempo? Olha bem, antes da época do Kant, e aí o Kant, sem dúvida nenhuma, foi influenciado, nós temos uma linha de evolução da geografia que começa com os gregos, né? Os geógrafos gregos, não há dúvida nenhuma da influência deles sobre o Kant. Eu acredito que alguns de uma maneira ainda maior. Eu não teria como te falar do próprio Kant uma referência explícita a eles, mas é muito difícil. No pensamento geográfico do Kant eles estão presentes. Por exemplo, o Eratóstenes, com a preocupação com a Terra como um todo, ou então, e também o Ptolomeu um pouco nesse sentido, ou então o Estrabão, né, que esse sim vai trabalhar numa outra escala que Kant, com a qual Kant se preocupava muito. O que significa? Se a gente pegar a obra do Estrabão, que é uma das poucas obras de geografia dos gregos que chegaram até nós praticamente completa, parece que há alguns fragmentos do último volume, são 17 volumes. É impressionante, né? Uma pessoa sozinha naquela época produzir uma obra dessa magnitude, que chama-se geografia. Alguns dizem que ela se chama geográfica, mas a tradução que eu tenho, por exemplo, em espanhol se chama geografia. E como é que, só para a gente fazer a ponte com o Kant, depois eu vou me referir às outras influências em termos de geógrafos. A obra do Estrabão, ela começa com uma reflexão geral sobre a geografia, a história da geografia, digamos que seria como uma espécie de epistemologia da geografia. Isso é uma parte que tem dezenas de páginas, tá? Não é uma partezinha pequena, não. E depois ele começa a analisar as partes da Terra. Por exemplo, o que existia na época dele? Existia a Europa, a maior parte da Europa que nós conhecemos hoje, ele já conhecia naquela época. Existia pelo menos quase uma metade da África e existia muita coisa da Ásia. Aliás, a Ásia é um continente gigantesco, né? Se a gente olhar no mapa, a Europa funciona quase como uma península da Ásia, simplesmente. E então a Ásia, o velho mundo, ela era muito conhecida. Então ele analisa essas partes do Estrabão da maneira seguinte: você tem então uma primeira parte que é uma reflexão epistemológica, em que ele, digamos, organiza e precisa os conceitos que o geógrafo usa, o método, enfim, é uma reflexão epistemológica. Na segunda parte, que é a maior, isso está no primeiro volume. A segunda parte é a parte maior da obra. São vários volumes sobre a Europa, que é dividida em várias sub-regiões. A parte da África, que era conhecida, e a parte da Ásia. E no fim, ele volta, num certo sentido, mesmo que seja os leitores mais exigentes do Estrabão diziam que esperavam mais nessa parte final com o fechamento, mas ele não deixa de fazer uma síntese. Por que eu estou entrando em detalhe no Estrabão? Porque se você olhar a obra do próprio Kant, ela se inspira em algo parecido. Entendi. Antes, entre o Estrabão e o Kant, há vários outros geógrafos que tiveram influência sobre o Kant, mas eu queria me referir a um que teve uma influência muito importante, se chama Varenius, que é um fenômeno do ponto de vista de uma história de vida, porque ele viveu 28 anos. Parece que ele morreu antes de completar, ele ia completar os 28 anos. E ele produziu uma obra gigantesca, ele produziu uma obra que tem duas partes. E é importante também mencionar, no caso do Varenius, inclusive eu consegui a obra do Varenius, agora completa, em inglês. Eu não leio o grego, aliás, o latim. O Varenius escreveu em latim, o Estrabão que escreveu em grego. A obra dele tem duas partes, uma parte que se chama Geografia Geral e uma parte que ele chama de Geografia Especial, ele usa como exemplo o Reino do Japão para estudar dessa maneira, chamada Geografia Especial, que hoje talvez a gente chamasse de Geografia Regional. Tá? Essa organização do Varenius, ela vai influenciar também o Kant. E
a geografia que o Kant produziu, ela tem tremendamente a ver com esses autores aí que influenciaram a geografia.